Na sexta-feira, o governo estadual do Rio de Janeiro fez algo inédito. O estado decretou calamidade pública por causa da crise financeira. É claro que a decisão teve repercussões no mundo todo, já que faltam 46 dias para começar o maior evento esportivo do mundo, justamente na capital do Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, disse que o decreto de calamidade pública expedido na sexta passada serve para mostrar aos cidadãos as dificuldades financeiras do estado e para tentar encontrar soluções. No decreto, Dornelles diz que teme um colapso total na segurança pública, na saúde, na educação, na mobilidade urbana e na gestão ambiental. Entre as razões para o decreto estão a queda na arrecadação de impostos e royalties do petróleo. O decreto teve o objetivo de apresentar à sociedade do Rio de Janeiro as dificuldades financeiras do estado, abrindo caminho para medidas duras no campo financeiro e chamando a atenção das autoridades federais para as dificuldades que nós estamos tendo na área do metrô, na área da saúde pública, na área da segurança, para que eles possam colaborar conosco, vencendo todos os problemas que nós temos. A imprensa internacional repercutiu a notícia. O jornal americano The Washington Post disse que o decreto pegou muita gente de surpresa. O jornal lembra da proximidade das Olimpíadas. A rede britânica BBC também deu destaque ao decreto e fez referências a outros problemas do estado, como a infecção por Zika vírus. O El País da Espanha cita especialistas que acreditam que o decreto é uma forma de pressionar o governo federal por mais recursos em um momento de contenção de despesas. Francisco Dornelles é o vice-governador do Rio e assumiu interinamente o comando do estado depois do afastamento de Luiz Fernando Pezão, que está em um tratamento médico contra o câncer. O interino assumiu o governo em meio a uma enorme crise financeira que se arrasta desde o fim do ano passado. As mobilizações de categorias do serviço público têm sido comuns e tem servidores sem pagamento há 2 meses. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, postou no Twitter que o decreto de calamidade não vai atrapalhar as obras para as Olimpíadas, que começam em pouco mais de 40 dias. No domingo, o prefeito inaugurou mais uma obra que vai ficar como legado das Olimpíadas. A cidade do Rio ganhou o maior túnel subterrâneo do Brasil, com mais de 3 quilômetros de extensão. Na inauguração, o prefeito disse que as obras das Olimpíadas não pesam tanto para o governo federal, porque a prefeitura custeia grande parte das obras. O que eu estou fazendo é apoiando o governador Dornelles nesse pleito junto ao governo federal. E espero que o presidente Michel Temer tenha a sensibilidade, né, de trazer essa ajuda, de ajudar. E o que eu estou querendo dizer aqui é que o Brasil tem que entender isso. Porque, ao contrário do que se imagina, né, não tem tanto dinheiro federal assim na Olimpíada. Né? Então, de novo, em relação à Olimpíada em si, não tem problema. E não tem problema que a prefeitura assumiu tudo, não tem problema que a prefeitura já fez o que podia. Agora, de fato, cuidar da segurança, pagar a conta da segurança, aí eu seria eu quebrar a conta da prefeitura também, isso eu não vou fazer. O estado do Rio de Janeiro é criticado por analistas por ter falhado no planejamento orçamentário, com receita constituída fortemente por royalties do petróleo. Com o preço abaixo da commodity, a arrecadação do estado despencou e gerou um caos para todos os setores públicos. De quebra, o estado tem um forte investimento feito em setores como mobilidade e segurança, por causa das Olimpíadas. O aumento de gastos não acompanhou a queda de rendimentos. O resultado, óbvio, foi uma crise generalizada nas contas do estado e protestos frequentes contra a má administração estadual. E hoje, governadores e vices de quase todo o Brasil viajaram a Brasília para reuniões com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e com o presidente Michel Temer. O grupo de governadores tem na pauta a renegociação de dívidas com a União. Antes dos encontros com Temer e Meirelles, os governadores se reuniram na residência oficial do governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. Esta primeira reunião serviu para definir uma pauta comum a ser apresentada ao governo federal. Pelo menos 18 governadores e 4 vices estiveram no encontro, que não pôde ser filmado pela imprensa. Bom, e aí depois do encontro com o Rodrigo Hollenberg, os governadores e vice-governadores conseguiram então se encontrar com Henrique Meirelles e com o presidente interino Michel Temer, que anunciou agora há pouco
perto das 7 da noite, ele anunciou pelo Twitter que concordou em prolongar a dívida dos estados por mais 20 anos, além de algumas outras concessões. Por exemplo, em não cobrar nenhuma parcela das dívidas ainda neste ano, só voltar a cobrança a partir de janeiro do ano que vem, e uma cobrança que vai aumentando gradualmente até meados do ano que vem, quando então a dívida passa a ser cobrada, a parcela passa a ser cobrada integralmente. Até lá, então, os estados vão ter um pouco de tranquilidade para pagar essa dívida com a União. Hoje aqui no estúdio a gente discute esses assuntos de economia com o professor Laureano Rosa, da Unital. Laureano, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Também a professora Cristina Mello com a gente mais uma vez. Obrigado por voltar aqui ao jornal, Cristina. Eu que agradeço o convite. Boa noite. Cristina, que é da PUC de São Paulo. Então, a gente tem dois economistas para discutir justamente nesse momento agora essa crise enfrentada pelo estado do Rio de Janeiro, que não é só do estado do Rio de Janeiro, tem outros estados em crise profunda, como o próprio estado do Rio Grande do Sul, que também teve problemas recentes de atraso nos pagamentos para servidores, mas agora o estado do Rio faz essa coisa inédita de decretar estado de calamidade pública por conta das contas que estão no vermelho. Como é que a gente entende isso? Porque o Rio de Janeiro tinha uma receita abundante por conta dos royalties do petróleo, né? O estado que tinha muita receita por conta disso, e aí com muitas obras, agora com Olimpíadas, será que isso, as obras das Olimpíadas contribuíram para esse rombo ou não tem nada a ver? Foi só a má administração? Eu acho que estão aproveitando, né, e colocando tudo num saco só, né? Eu acho que o grande problema que teve, assim, inicialmente, é que eles consideraram essa receita de royalty como se fosse imposto, os impostos. Então, é a mesma coisa, né? Isso acontece no governo, está acontecendo nas empresas e acontece com as pessoas. Nas épocas de vacas gordas, que você tem dinheiro, você gasta tudo que é possível. E aí você não faz aquela economia. E aí você incorporou, fica complicado. Então, o que deveria ter sido feito? Os impostos é para pagar as despesas. Esse dinheiro do royalty é um dinheiro a mais para você fazer investimento e não incorporar, né? E aí o que aconteceu? Eu até trouxe aqui, anotei, o preço do barril de petróleo em 2014, janeiro de 2014, estava $102. Em janeiro de 2016, R$29,92. Então, incorporou, né, Cristina? Eu acho que, com isso, perdeu a receita e aí está nessa situação. É lógico que juntou com as coisas das Olimpíadas e tudo, mas eu acho que é má administração, eu acho que é muito complicado. Sou obrigada a concordar. Quando você tem uma receita flutuante, que é o caso dos royalties, você não pode contar com ela para despesas fixas, né? Então, é uma despesa eventual, que você pode contar com essa receita. A despesa corrente, a despesa cotidiana, você tem que contar com uma receita também cotidiana. No caso do Rio de Janeiro, eu tinha mais ou menos esses números, 114 para $30 foi a queda. Então, é uma queda muito expressiva. Acho que tem um problema, então, de gestão, um problema de queda no valor das receitas, mas acho também que a gente tem que deixar de ser ingênuo e, nesse momento, alertar a população para o fato de que dispensa de licitação em ano de eleição para a prefeitura, nós temos que redobrar nossa atenção e prestar muita atenção em como vai ser a execução orçamentária desses recursos. É bastante interessante que, neste contexto, neste momento, o governo do estado do Rio de Janeiro venha decretar estado de calamidade. Não o fez com Zika, não o fez com problemas graves de saúde pública e o faz agora, às vésperas da Olimpíada. Eu acho que temos que redobrar atenção sobre esse assunto. Isso que você falou é interessante, muito interessante, Cristina, porque justamente uma das prerrogativas abertas pelo decreto de calamidade pública, que foi aceito pelo governo federal, porque primeiro tem que ser aceito pelo governo federal, é isso, dispensa de licitação. Quer dizer que, olha, já que está numa situação tão drástica, isso normalmente ocorre quando a gente vê, por exemplo, um acidente que ocorreu em Mariana, Minas Gerais, em que a comunidade é pega de surpresa, o poder público não tem como prever algo desse tipo e precisa de alguma obra emergencial
para amparar as famílias nesses casos. Mas no caso de quebra financeira, por isso foi um espanto no mundo inteiro, porque você decretar calamidade pública por conta de o caixa estar quebrado, mas aí há de se convir que o caixa está quebrado por alguma razão que deveria ter sido prevista ao longo do tempo, principalmente considerando o que você falou e o professor também, da você receita fica aberta à corrupção, né? Sim, A verdade claro. é essa, com essas aberturas, você fica aberta. Então, no momento desse, as pessoas realmente vão aproveitar. É lógico que nós temos um problema econômico também que o país está atravessando, né? A economia mundial, essas coisas, é lógico que também teve, né? Mas eu acho que essa má administração, dinheiro, né, de royalty, é isso que ela falou, isso aí tu não pode contar com ele. É um extra. Não é um dinheiro extra que eventual. não é? Quer dizer, diminuiu a receita nos impostos também, não é, Cristina? Então, é lógico que você tem motivo para estar numa situação apertada. Mas era para ter um dinheiro lá sobrando para exatamente, no momento desse, você poder segurar aquilo que está acontecendo. Ou seja, há um motivo concreto para solicitar. Houve uma queda associada a uma má gestão de recursos. Mas, além disso, o Ministério Público tem que estar bastante atento ao que vai se acontecer agora nesse período. Em ano eleitoral, é bom ficar atento. Verdade. Fico alerta para quem acompanha o Jornal do Novo Tempo no estado do Rio de Janeiro, porque vale para todas as prefeituras, claro.